lá, nós estamos aqui no Capri Mil Cabras, Dom Silvério, Minas Gerais, estamos aqui com o criador Evandro. Evandro, obrigado por receber a Expedição Bé Brasil aqui. Vamos conhecer um pouco do seu trabalho, um pouco do Capri, você mostra um pouco pra gente desse trabalho que você tem feito aqui? Sim, com certeza. Então vamos lá, vamos conhecer essa estrutura. Aqui, pessoal, a gente pensou em um reaproveitamento de uma estrutura já antiga, né? Boa parte do Capri foi projetada para a criação de cabras, mas as instalações também foram reaproveitadas, né? Para a gente até ter um custo, um investimento mais baixo no início da atividade. Então, aqui antigamente era uma criação de cavalos, né? A gente tinha umas baias aqui para fazer alimentação de cavalos e foi transformado em um capril, tá? Esse setor aqui que a gente vai começar a entrar aqui uma creche, né? Aqui são feitos a alimentação e a recria das novilhas que serão as próximas futuras matrizes. Então elas já saíram de uma parte que a gente denomina como berçário e hoje já estão sendo recriadas, né? Aqui hoje no Capril, geralmente a gente comercializa um lote de novilhas e um lote de cabras por estação, né? Então essas novilhas aqui foram as que ficaram de um lote que já foi comercializado, tá? E vão ser as futuras matrizes de reprodução. Como é que você tem trabalhado aqui essa questão da recria? Elas entram em reprodução, em que condições, quais são os critérios para entrar em reprodução? Sim, muito interessante. Um dos principais critérios seria morfologia, né, peso corporal, então elas devem sempre ter mais do que 35 quilos para atingir a primeira idade reprodutiva. Geralmente, essa reprodução, se ela não acontece dentro da estação, essas novilhas, ao atingirem 35 quilos, elas são submetidas a protocolos de reprodução de acordo com a demanda que eu preciso para repor as cabras também e controlar o volume de leite, né? A gente procura amamentar elas muito bem feito esse início da vida, né? A gente amamenta elas com leite de vaca. Então hoje aqui eu tenho umas 2 ou 3 vaquinhas só com esse fim, para fornecer o leite para as filhotinhas, né? Esse leite artificial você faz com que volume, qual a frequência diária de amamentação? A gente começa, né, assim que ela nasce, com o colostro de vaca. Então, a gente tem um banco de colostro, a gente congela porções individuais de 500 ml em pacotinhos, e sempre quando nasce um filhotinho, esse colostro é descongelado e a gente fornece para filhote. No máximo 2 vezes, né? Até mesmo por uma questão de rejeição, de intolerância, vamos dizer assim, de espécie diferente, ela toma esse colostro no máximo 2 horas depois que nasce e 8 horas seguinte. Depois já é o leite de vaca mesmo, né? E aí a gente fornece porções de 300 ml na fase inicial, nos primeiros 30 dias de vida, de manhã, meio-dia e à tarde, vamos dizer assim. Com 30 dias de vida, elas já começam a comer ração de crescimento. Então, elas já são oferecidas essa ração, substituindo a amamentação do meio-dia. Então, ela toma o leite de manhã, ração meio-dia e o leite à tarde. Isso a partir dos 30 dias? A partir dos 30 dias. Aos 45 dias de vida, ela já está, vamos dizer assim, com o organismo adaptado, porque essa ração ela tem pré e probióticos que vão fazer o desenvolvimento do rumen, né, dos 4 estômagos. Por isso que é importante fazer essa preparação antes de fornecer o volumoso, porque aí, vamos pensar no ambiente rumenal, ela já vai estar preparada para digerir o capim, né, ou a silagem, o que for o feno, o que for oferecido para elas. A partir dos 45 dias de vida, elas então já são oferecidas esse volumoso. De manejo, vamos dizer assim, sanitário, em conjunto com esse manejo de alimentação, aos 30 dias de vida, elas recebem a primeira dose da vacina, né? Geralmente a gente usa uma vacina com equivalência a 11 doenças ou a 12 doenças, né? Principalmente de clostridioses, né? Juntamente com a primeira dose do vermífugo também, né? E aí o vermífugo a gente refaz com 15 dias e a vacina refaz com 60 dias, com 30 dias a partir da dose, né? Com 30 dias de vida e 60 dias de vida.
elas têm a oportunidade também de ficarem soltas aqui no piquete. Então a gente tem um piquete de recreação para desestressar o animal, para a gente ter uma qualidade de vida deles melhores, né? Para eles não ficarem 100% confinados. Principalmente um lote jovem, assim, elas são muito alegres, muito agitadas. Bem ativas, né? Bem ativas. Então, se não dá elas a oportunidade de se distrair também, acaba que não fica tão prazeroso assim para elas, né? E aquela questão do bem-estar animal, né? De você Sim, trabalhar a questão do bem-estar animal é importante dentro de qualquer criatório, né? Com certeza. Além desse piquete de recreação, a gente até costuma colocar alguns artifícios, né? Coloca uma correntinha pendurada, coloca um pneu para elas balançarem. Tem vezes que eu coloco até uma bola de futebol aqui dentro e elas ficam brincando, né? Não está jogando, mas está empurrando para lá e para cá e se divertindo com aquilo ali, né? Perfeito. Então conhecemos aqui um pouco da estrutura aqui, né, da recria, né, aqui do Capri Mil Cabras, tendo a oportunidade de ver os detalhes aqui do manejo sanitário, do manejo nutricional dessa fase de criação. Esse lote aqui está em média com que idade? Elas estão com quase 90 dias, 2 meses e meio. Quase 90 dias. Então elas já estão próximas do desmame, né? Mas como eu estou tendo uma quantidade de leite de vaca suficiente, eu estou prolongando um pouquinho a amamentação delas, né? Agora, um detalhe que você falava aqui pra gente, que o objetivo aqui, um dos critérios para entrar em reprodução é o peso vivo atingindo aí no mínimo 35 quilos. Mas é importante a gente destacar também que não adianta o produtor também colocar peso demais no animal muito jovem, que ele precisa também ter o desenvolvimento completo, né, para ele ter condição fisiológica de reprodução. Então a idade também influencia nessa questão, né? Com certeza. Assim, a gente fala 35 quilos, mas desde que ela tenha no mínimo 7 meses, 6 meses e meio para entrar em reprodução, né? Antes disso, a gente até consegue colocar peso, igual você mencionou, mas aí o animal vai ficar obeso. O animal obeso também não é favorável para a reprodução, nem com um score muito baixo, nem muito alto, né? Não é, ela tem que ter condição morfológica, tem que ter musculatura, né, carcaça para conseguir entrar na reprodução. Então, essa expectativa ela é relacionada ao momento que eu preciso do parto. Se eu preciso de repor as matrizes, né, as cabras que estão em lactação, eu adianto um pouquinho a reprodução delas, mas respeitando sempre esses critérios, né? Perfeito. Nós estamos vendo aqui os animais desse lote aqui da recria, né, as futuras matrizes aqui do Capri Mil Cabras, já na fase final do aleitamento, próximos aí do desmame. Então, anteriormente a essa fase de recria, né, existe a fase do cuidado do recém-nascido, a fase do berçário, que a gente chama, né? Então, toda vez que a gente tem um parto aqui no Capril, esses filhotinhos são direcionados para o berçário anteriormente. O primeiro dia a gente costuma até alojar eles em um manejo de incubadora, que eu gosto de falar, né? Seria um tambor desse azul, né, que a gente usa para balaio, um tambor desse com serragem no fundo e com uma lâmpada incandescente, aquela lâmpada que dá calor, né? Porque geralmente os partos acontecem no momento de época de frio, então o filhotinho tem um problema com termorregulação assim que nasce. E aí a gente coloca ele dentro desse tambor com serragem, uma lâmpada dessa a 20 centímetros das costas dele para esquentar, a gente fazer os primeiros cuidados, a higienização, a limpeza do filhote, a cura de umbigo, né? A primeira colostragem às vezes é feita dentro desse tambor. Depois do tambor, ele já passa para essa estrutura de berçário. Esse aqui são 2 caixotes que a gente fez esse modelo, mas tem vários outros modelos também que podem ser utilizados. Aqui funciona da seguinte maneira. Aqui fica, por exemplo, todos os filhotinhos e na hora que aqui é uma plataforma de amamentação, né? Então, na hora que eu quero fazer a amamentação, aqui eu coloco o leite em uma vasilha ou na mamadeira, dependendo da fase que está o filhote. Eu chamo ele sai, e aqui na frente eu tenho a oportunidade de eu acompanhar ele mamando.
Então muita gente fala assim, mas tem aquelas mamadeiras automáticas, cheias de biquinho para todo lado, que mama tudo de uma vez, é muito mais rápido. Mas particularmente eu gosto muito de ter uma atenção aqui. Porque aqui eu sei que o filho, se aquela filhotinha, principalmente, está mamando a quantidade de leite que eu coloquei para ela, eu dou uma conferida no umbigo dela, ver se está curado direitinho, se não tem nenhum problema, come isso, se não tem hérnia, vejo se ela não está com diarreia. Então eu tenho um momento aqui na frente da filhote que eu acho muito importante. Isso aqui é muito rápido, parece que a outra é mais rápido, mas depois que treina ele automático. Fica facilmente condicionado, né? Sim, muito rápido. Muito rápido. Então você tem essa facilidade, você tem essa portinhola que você puxa aqui, o animal sai na plataforma ele e aqui você faz a amamentação. E depois ele amamentou, passa para lá. Você vai separando um lote. Isso. Vai organizando e aí passa para cá. Né? E aí vou fazendo essa sequência, abre aqui, fecha, vai sair um filhote, passa para lá. E eu tenho a oportunidade de acompanhar se realmente todos estão mamando, se todos estão condizendo com a minha expectativa, né? Principalmente se eu quero caprichar com alguma, né? Às vezes tem uma fêmea que eu estou querendo dar um pouquinho de leite para ela, mas aqui eu consigo fazer controlar essa dosagem de leite. Quanto tempo ele fica nessa estrutura do berçário? No máximo 35 dias, 40 dias. Até mesmo porque quando está acontecendo os partos, essa rotação aqui é muito alta, então fica lotado de filhotinho, né? Eu estou precisando até de aumentar já o berçário para ter uma competição menor entre os filhotes. Né? A partir dos 30 dias que ele já começa a ingerir a ração, você já substitui, né, aquela mamada do meio-dia, eles já passam para outro setor de recria. Já passa para creche. Perfeito. Nós estamos vendo aqui a estrutura do berçário, aqui do Capru Mil Cabras, com essa estrutura aqui de amamentação bem organizada aqui para o levando, que facilita o manejo e você permite individualizar, né, o trabalho e controlar aqui o desenvolvimento nessa fase inicial é extremamente importante. Aqui, então, são as instalações onde as cabras em lactação e as novilhas ficam instaladas, né, vamos dizer assim, a instalação principal. Aqui hoje a gente adota um modelo de piso ripado, né, um suspenso ripado, uma pela questão de sanidade, né, é um manejo que a gente consegue ter uma qualidade sanitária melhor do rebanho. Eu sei que é um pouco mais oneroso, que existe um investimento maior, existe uma manutenção dessa estrutura, né? Mas eu ainda prefiro, em comparação ao modelo de chão batido, né? Então, principalmente para pequenos criadores, eu indico muito esse manejo de piso suspenso, porque aqui as fezes caem para baixo desse ripado, a urina, e é tudo coletado, direcionado para uma chorumeira, que depois nós vamos ver mais para frente lá. Então, a gente tem até a oportunidade de reaproveitar esse material, né, as fezes e a urina, para adubação orgânica das áreas de plantio, e não perder nada e gastar menos com adubo. Essa inclinação que você mantém no piso aqui abaixo dessa estrutura, né, elevada aqui do ripado, quantos por cento tem de inclinação aqui? E é uma área toda cimentada, né, mano? Sim, sim. Essa inclinação, na verdade, foi, como eu disse, como foi uma estrutura reaproveitada, ela não foi especificamente direcionada para a criação de cabras no início. Então, ela poderia ser até mais alta, deveria ser mais alta, né, mais longe do chão e com uma inclinação maior. Vocês vão ver isso nos produtores que eu indiquei, né, já começar da maneira correta, né? As estruturas dos produtores ficaram melhor que as minhas. Isso eu acho que fico muito agradecido, né? É muito gratificante você ver que funciona muito melhor, né? Com a sua experiência, você foi passando as informações daquilo que para você entendia como uma dificuldade ou um gargalo, e eles começaram a utilizar as instalações já com uma orientação adequada. Sim, e aí ficou, e vocês vão ver depois que ficaram até melhores do que as minhas, né? Eu tenho muito orgulho disso. Essa limpeza é feita com que frequência aqui que você faz a limpeza dessa estrutura aqui do ripado, direcionando para a chorumeira? Essa limpeza a gente faz uma vez por semana, então até uma logística legal, porque se eu tenho que fazer outras atividades aqui dentro do Capril, a estrutura aguenta ficar, né, um pouquinho, alguns dias sem higienizar. Eu estou dizendo o seguinte, quanto mais higiênico, melhor, é lógico.
Mas se eu precisar de deixar essas fezes e urinas aí uns 2, 3 dias, os animais não têm contato com essas fezes. Então, ali em cima, o ambiente está legal. E aí aqui, como a minha estrutura ficou baixa, eu fui direcionado a trabalhar com a chorumeira, né, que é um tanque de armazenamento de fezes úmidas. Então eu tenho que lavar a estrutura, eu tenho que rapar aqui de baixo, fica um pouco desconfortável. Então, quanto maior a frequência de lavagem, também fica mais fácil de retirar todo o material. O fato de ter essa distância aqui do ripado e você ter uma posição também de ventilação, essa umidade da lavagem não traz problema, não traz alguma dificuldade aqui para os animais? Não. Essa lavagem é porque hoje a gente lavou aqui mais cedo, porque ia chegar a visita, né? Mas geralmente daqui uma meia hora você pode voltar aqui que está fresquinho, aqui não fica um ambiente muito úmido não, até mesmo pela posição do vento, seca bem rápido, tá? Então, é importante ter a oportunidade de destacar e demonstrar, né, esse trabalho que você está demonstrando aqui nessa opção, porque muitos dos produtores que optam pelo ripado, uma das questões, né, que são muitas vezes dificultador, em especial por questão da mão de obra, é exatamente essa limpeza com a frequência necessária de manter a higienização das instalações. Sim, né? Com certeza. E é sempre importante o piso cimentado embaixo do ripado, né? Senão acaba ficando pior, né? Que às vezes você fala assim, eu vou fazer o ripado primeiro porque eu já vou colocar os animais, já vai começar a funcionar, mas aí no dia seguinte já está gerando resíduo. E aquilo ali em contato com o chão batido, às vezes embaixo, com uma inclinação baixa, igual essa minha, não daria certo, né? Então aqui o ideal é cimentar, primeira coisa, cimentar o piso, depois faz o ripado, porque aí você tem o controle dos resíduos, né? Perfeito. Evandro, você tem aqui no ripado diversas divisórias aqui que você conduz aqui os lotes. Como é que você organiza esses lotes aqui? Qual que é o critério de divisão aqui dos animais aqui nas instalações aqui do Capril? Essas divisões são feitas, na maioria das vezes, por sequência de lote, né? Então, aqueles lotinhos que vocês viram lá na recria, geralmente ele fica junto para o resto da vida, né? Como as cabras são animais muito dominantes, elas fazem o seu próprio grupo e ali já está direcionado quem manda e quem obedece. Então, a gente não consegue, às vezes, misturar os lotes. Aí elas ficam... passam pela fase de cria, recria, reprodução e lactação, todas juntas, né, o mesmo lote. Aqui a gente separa sempre por categoria também de lactação, né, então a gente tenta, né, separar por produção. Então as cabras que estão produzindo mais, novilhas de cabras mais velhas, para às vezes mudar um pouquinho a alimentação delas também, aproveitando dessas divisórias, né? Perfeito. E aqui a divisão desses lotes em função dessa dominância ou dessa questão que os animais têm essa convivência, a cabra tem essa característica, e você também separa na lactação por lotes, né? Em função dessa idade e do período de produção. Sim, com certeza. É interessante a gente ter esse controle, né? Até mesmo para saber o que esse animal merece ser alimentado pela fase de lactação que ele está, para a gente ter economicamente viável essa produção. Vamos ver um pouco dos lotes que estão aqui? Você mostrar para a gente, explicar um pouco desses lotes? Aqui, esse lote aqui já foi ordenhado, é um lote, aquele lote de segunda cria. Aqui também tem algumas novilhas de primeira e segunda cria, e esse do lado de cá já são cabras de terceira e quarta cria. Essas novilhas aqui, as que ficaram da estação passada sem entrar em reprodução. Então essas serão submetidas a protocolo de reprodução. Elas já estão com um peso corporal ideal, já têm uma certa maturidade, e eu vou usar elas para repor o meu volume de leite que eu vou precisar quando esses animais que estão em lactação hoje estiverem secando, né? Provavelmente essa semana elas já vão começar aquele protocolo de Atriflex, né? Vamos falar um pouco desse manejo reprodutivo daqui a pouco, para você explicar um pouco para a gente como é que você trabalha aqui. Sim. Então aqui você está com os lotes em função desse período de lactação, separado aqui nas diversas categorias.
a parte aqui de estrutura, né, das instalações. Nós estamos falando aqui do ripado, tem a parte de coxo, saleiro e bebedouro, né, quer dizer, são equipamentos importantes também, fundamentais dentro do processo de produção, né, Evandro? Com certeza. Só uma questão de orientação, né, os coxos devem ser colocados sempre do lado de fora dos apriscos, né, por uma questão de comportamento do animal. Então, se o coxo, toda vez que ele é colocado do lado de dentro, o animal tende a subir no coxo, a pisar no alimento, a contaminar esse alimento, e às vezes ele enjeita a comida, ou então ele come e se contamina, né? Então, todos os coxos, tanto de água quanto de volumoso, saleiro, são colocados sempre do lado de fora. A cabra tem uns comportamentos extremamente curiosos, né? Com certeza. Então, tudo aquilo que tem novidade ou que traz alguma possibilidade de ela estar subindo ou estar brincando, vou dizer assim, ela acaba utilizando esses equipamentos nesse espaço, como você falou, né? Ela é também extremamente seletiva na alimentação, qualquer sujidade, qualquer problema, ela vai recusar ali o trato que está no coxo, né? Com certeza. Isso é um fator muito importante, até mesmo por um dos principais desafios também que a gente tem na caprino-ovinocultura, que é a questão da verminose, né? Então, toda vez que a gente submete o animal a uma alimentação contaminada ou um ambiente contaminado, você tem uma reinfestação de verminose muito rápida. E às vezes fica difícil controlar, né? E você começa, às vezes, a fazer um manejo errado de vermifugação e daí a pouco você já usou todas as bases de medicamento e nada funciona mais, né? Mas aí você vai ver que era um detalhe pequeno, às vezes, na instalação que está reinfestando os animais. Essa questão do piquete, igual eu falei para as novilhas, né? As cabras também são oferecidas um piquete de recreação. Então, principalmente pensando nessa questão da verminose, a gente só solta os lotes para recreação após as 10 horas da manhã, em dias ensolarados. Por que disso? Para não dar chance das larvas que estão no orvalho, né, do capim voltar para o intestino do animal. Então, só depois que o capim está seco é que elas podem ser soltas. E a gente sempre faz isso 1 a 2 vezes por semana para manter o bem-estar animal, né? O seu sistema de produção aqui, no caso da alimentação, é um sistema intensivo, os animais ficam confinados. O objetivo dos piquetes é apenas esse espaço de recreação para manter esse bem-estar animal, mas não com a função de alimentação propriamente dita. Não, com certeza, é isso aí. O piquete ele é formado hoje de brequiária, né, de brequiarão. Elas comem muito bem, mas elas até comem quando estão fazendo a recreação, mas não conta como alimento, né? Conta mais como recreação mesmo. Você solta de 1 a 2 vezes por semana? Sim, no máximo. A gente solta de 1 a 2 vezes por semana em dias ensolarados após as 10 horas da manhã. E sempre por lotes, respeitando sempre essa característica de dominância. Então eu não solto todo mundo junto, né? Okay. Eu solto um lote, aí 2, 3 horas eu prendo esse lote, solto outro lote. 2, 3 horas prendo, solto. Geralmente dá para fazer 4 lotes por dia, tranquilo, né? Perfeito. E também serve como reconstituição da flora intestinal, porque a gente sabe que também é necessário. Em animais confinados há muito tempo, ela pode perder essa flora intestinal, capacidade de digestibilidade. Então, esse manejo também serve como recomposição de flora intestinal, né? Nós estamos vendo aqui um pouco dos detalhes das instalações e do manejo aqui, né? Vamos falar um pouco agora da questão do manejo nutricional feito aqui no Caprino Mil Cabras. Evandro, uma das questões fundamentais na pecuária é a questão do planejamento alimentar, né? A gente sabe que muitos produtores, muitas vezes, têm a dificuldade de dimensionar, né, a quantidade de alimento necessário para o capril e em determinada época do ano, principalmente no período seco do ano, acabam tendo dificuldade dessa alimentação, né? Fala um pouco para a gente desse trabalho que você faz aqui, do manejo e do planejamento alimentar, visando a alimentação dos animais aqui no Capril Mil Cabras. Anteriormente, até o ano passado, o principal alimento dos animais era a silagem de milho, né? Excelente alimento, vamos dizer assim, é o melhor que a gente poderia oferecer para elas. Mas esse ano, com esse período climático um pouco alterado, a gente começa a se preocupar com a próxima seca, né? Então, essa foi uma estratégia que a gente tentou adotar daqui para frente, de reduzir um pouco a área de plantio do milho,
com medo de uma safra insuficiente. E aí mudar essa roça para o capim-açu, né, que é uma outra fonte de alimentação dos animais, mas para que a gente trabalhe também com silagem. Não é a intenção aqui a gente fornecer verde no coxo, né? Então a gente vai tentar fazer o que a gente está achando, vamos dizer assim, mais viável economicamente e para garantir o alimento, porque essa área aqui é uma das melhores áreas que eu tinha para plantio de milho. Porém, também é a área que está mais próxima do capril, que eu consigo jogar o chorume nela mais próximo. Eu consigo fazer uma irrigação aqui mais próximo. Então aqui é a minha garantia que eu vou ter alimento para os animais. A intenção desse plantio, qual ele está sendo feito aqui com um distanciamento maior de uma linha para outra, né, com 1 metro, 1,20 m por aí, para a gente colher ele com aquela colheitadeira de área total. A gente sabe que uma das principais dificuldades do manejo de ensilagem de capim é mão de obra, né? Então aqui a intenção é colher com máquina e a gente armazenar esse material naqueles silos de trincheira, né? Nós começamos a fazer já o desaterramento ali, depois vamos caprichar neles mais um pouquinho, mas fazer pelo menos 2 silos por ano com essa mesma área, ou 3, né? Dependendo da produtividade do capim. Então aqui você está utilizando esse espaçamento de 1,20 m, 1 metro, 1,20 m, para fazer com a coletadeira, né, de área total. E a questão do corte, né? Um desafio e uma questão que sempre os produtores questionam a utilização do BRS Capiaçu ou de outro tipo de capim para fazer a silagem de capim, é a questão do corte, o problema da umidade e muitas vezes a utilização de inoculantes ou outros produtos que melhorem a qualidade disso. Como é que você pretende fazer esse manejo aqui? Sim, com certeza. Isso aí, vamos dizer assim, já é uma regra, né? Não faria nem esse plantio se não fosse para fazer a silagem aditivada e inoculada, né? Principalmente com o BRS Capiaçu, que funciona muito bem. E é vamos dizer assim, uma correção que você acaba colocando no capim para que ele disponibilize um alimento de qualidade. Então isso consiste... poderia fazer essa estratégia de 2 maneiras. Se eu fosse fazer o corte manual, essa questão da umidade, né, começando pela umidade, se eu fosse fazer a questão do corte manual, eu iria deixar esse material secando por 2 ou 3 dias antes de fazer a passagem na ensiladeira, né? Justamente para ele perder um pouquinho dessa umidade. A gente sabe que é um capim que fica com muita umidade. Então, respeitando o ponto de corte dele também, né? Eu não posso fazer essa ensilagem com um capim com menos de 110 dias, ou que esteja numa altura ideal, aí, vamos pôr aí de 1,75 a 1,80, 3 a 4 gomos de cana no pé, né? Eu não posso fazer ele nem muito curto e nem passado, e nem muito alto também. Existe um ponto de corte do capiaçu. Que estaria nessa faixa de tempo e altura, em torno de 1,75 m, em torno de 120 dias, aproximadamente, 110 dias aproximadamente. Isso. É lógico que varia de acordo com a qualidade da terra, do desenvolvimento do próprio material, né? Mas aí, com esse planejamento, dessa data marcada, igual a máquina que vai colher não é minha, né? Então, eu já combinei com o tratorista para daqui 110 dias voltar aqui. É o prestador de serviço que vai realizar o trabalho para você fazer a silagem aqui, né? Porque se eu não planejo isso, na época do corte, ele fala, não, eu só posso ir daqui 30, 40 dias. Aí o meu capim passou do ponto. E aí já atrapalha todo o planejamento. No caso aí do corte mecânico, né, você não vai ter a possibilidade da desidratação, então a altura, né, e a idade do capim é o ideal para você exatamente ter essa quantidade de fibra e menor umidade. Com certeza. Um outro fato de estratégia importante que a gente faz também é a questão do aditivo, né? Então, se essa colheitadeira já vem cortando, eu não vou ter essa chance de deixar o capim fazer essa pré-murcha, né? Ele já vai cair picado lá dentro da carreta. Então a gente tem que adicionar, né, um fator que vai puxar essa umidade do capim, que vai dar uma secada nesse material, né, para não ter, vamos dizer assim, perca com excesso de umidade. A gente utiliza o fubá, né, principalmente um fubá mais grosso, tipo canjicão, né. A gente até, as últimas recomendações está sendo a 5% de volume total. Então, por exemplo, a cada carreta de capim
de 2.500 quilos, eu vou colocar aí 2,5 sacos de fubá, canjicão, sacos de 50 quilos. Esse fubá é adicionado polvilhado na boca da máquina. Então tem uma maneira mais homogênea. É ficar uma pessoa com um saco de fubá lá dentro da carreta e à medida que ela for passando, vai jogando na boca da carreta. Para esse material já cair no fundo homogeneizado. Poderia fazer também por camadas na hora que despeja, mas eu acho que fica melhor na boca da máquina mesmo, né? Esse fubá vai fazer o quê? Vai puxar um pouco a umidade do capim, né? E vai fazer como se fosse um grão reidratado misturado com um volumoso. Ele ajuda também na fermentação e na palatabilidade da silagem. Com certeza, né? A silagem fica mais bonita, fica amarelinha. Quem não conhece, pega assim e acha que é silagem de milho, né? E aí essa intenção é para quê? Para garantir um alimento e fazer ele com melhor qualidade. Mas juntamente também com esse aditivo, que é o fubá, a gente deve usar o inoculante, né? O inoculante são aqueles produtos que já vêm pronto vamos dizer assim, de pronto liofilizado, né? O que é o inoculante? Muita gente tem uma economia, vamos dizer assim, na minha opinião, sem fundamento, que o cara paga o trator, paga o trabalhador, paga às vezes o fubá. Eu não vou colocar inoculante. Pô, mas na última hora você deixou o pezinho para trás, né? Que representa um custo, se você colocar no todo, um custo mínimo ali e que tem uma eficiência fundamental. Com certeza, com certeza. O inoculante são bactérias específicas prontas para fermentação. Então, o que faz o silo perder, às vezes você perde, aí você não usa o inoculante, aí você abre o silo, perdeu 3, 4 carretas. Mas aí, o que custa mais caro? 3, 4 carretas ou um vidrinho de R$100? Né? Então, esse inoculante são bactérias específicas para fermentação, são bactérias prontas. Você já coloca no momento da ensilagem. Então, ela vai colonizar aquela massa toda e vai, vamos dizer assim, impedir que outras bactérias diferentes irão competir por aquele mesmo material. E aí, o silo fica homogêneo. O que faz o silo perder são várias bactérias diferentes competindo por aquele material. Aí sim, o silo fica vermelho, fica verde, fica azul, fica preto, porque tem bactéria de tudo quanto é forma ali. Se você já colocar uma específica, ela coloniza e não deixa outra bactéria diferente entrar lá dentro. O uso do aditivo e do inoculante são fundamentais para a gente ter uma silagem de capim de qualidade, né, e que seja não só na qualidade, a durabilidade e também a palatabilidade e consumo dos animais. Né? Com certeza, são 2 fatores fundamentais. E hoje toda a produção de volumoso aqui do Capril 1000 cabras é feita aqui na propriedade. Você tem um planejamento, organiza a necessidade de volumoso em função do seu rebanho, anualmente planejando e produzindo aqui. Sim, com certeza. Isso aí foi pensado, inclusive, na hora de começar, né? Na hora de comprar as primeiras cabras. Então, hoje eu tenho capacidade de produzir aqui alimento para 40 animais, trabalhando só na safra, igual eu trabalhava com a silagem de milho. Talvez com essa utilização do capiaçu eu possa aumentar um pouquinho o número de animais. Mas o que foi o primeiro pensamento? Eu tenho aqui 1 hectare que é de plantio na minha propriedade. É uma propriedade pequena, muito amorrada, nossa região aqui. Mas eu tenho só essa baixada que vocês estão vendo aqui, mais uma outra, do tamanho dessa de plantio. Então, se der 1,5 hectares. Então, é o que eu consigo plantar. Então, pela expectativa de produção, seria o número de animais que eu iria conseguir alimentar por ano. É planejamento, né, Wander? Você ter efetivamente o número de animais, principalmente no sistema que os animais estão confinados 100%, que a gente brinca, né? A gente é garçom dos animais, eu tenho que levar o trato para ele o tempo todo no coxo. Então, planejar a alimentação em função da quantidade de animais é fundamental. Né? Fundamental. Então, aqui, como estava vindo acontecendo sem essa questão do capiaçu por enquanto, eu consegui produzir aqui 56 toneladas de silagem de milho, nesse 1,5 hectares de área de plantio. E calculando pela taxa de ingestão de cada categoria por ano, eu conseguiria alimentar esses 40 animais até que eu plantasse outra safra e colhesse outra safra. Né? Perfeito. Nós estamos vendo aqui, dentro do Capril 1000 cabras, aqui no município de Dom Silvério, com o criador Evandro, essa área que está sendo formada aqui com o BRS Capiaçu, com o objetivo da produção de silagem de capim,
dentro das técnicas, das normas aqui que o Evandro explicou, objetivando aí manter os animais o ano todo alimentados com a silagem de capim-açúcar. Então, como destino dos resíduos que a gente gera aqui na atividade, né, todo esse esterco, né, as fezes e a urina são coletadas nessa canaleta e direcionadas para uma chorumeira, que é um tanque de armazenamento de resíduos. Aqui, então, a gente não perde nada, né? Todo resíduo é reutilizado. Esse tanque, igual vocês podem ver aqui, ele é um tanque que ele tem uma lona específica, é uma geomembrana, que permite que a gente deposite o animal e que ela não vai furar, não vai rasgar e não vai ter contaminação ambiental, né? Isso é uma segurança pela qualidade da lona específica para esse tipo de processo. Então ela está um pouco suja de capim, o ideal é que ela esteja mais homogeneizada, né? Aqui a gente está pensando em investir agora em um misturador de fezes e urina, para fazer uma homogeneização melhor desse material. Aqui tem uma camada de fezes mais seca por cima, mas embaixo é água, né? E aí a gente suga esse material com essa bomba, é uma bomba de rotor aberto, né? Uma bomba a gasolina de rotor aberto, que a gente bombeia esse material para a área que faz o plantio do milho ou do capim, né? Então, que é a utilização, né, desse biofertilizante, utilizando aqui nessas áreas que você utiliza para os piquetes aqui, para essa recreação dos animais. No piquete, nem tanto, porque eu sempre preconizo por essa questão de não expor o animal a essa verminose que possa estar nas fezes, né? A gente manda ela para a área do capim, ou a área do milho, para dar um tempo, um intervalo maior de decomposição desse material e não voltar... Para evitar a recontaminação da verminose. Exatamente, Quanto tempo esse material fica aqui no tanque, né, nessa composição, até que você efetivamente utilize, né, na fertirrigação? Certo. Aqui no mínimo que a gente deixa ele em tratamento, vamos dizer assim, curtindo, são 15 dias. E depois disso ele é direcionado para a área de plantio. De quanto em quanto tempo você tira esse material sólido aqui, né, para você estar, inclusive, utilizando esse material sólido aqui para estar fazendo também adubação orgânica? Sim, na verdade o que está faltando para mim é o misturador. Então eu vou providenciar o misturador, porque essa bomba, por ela ter essa característica de rotor aberto, ela consegue puxar esse material sólido também, mas desde que ele esteja envolvido com a água. Então, se eu misturar esse material, ela consegue puxar, sabe? Então, você não vai precisar fazer uma retirada manual. Você consegue fazer mecanicamente. Fazer, se ela tiver homogeneizada, eu coloco um volume de água maior no dia, faço uma mistura mais legal e ela consegue puxar. É importante falar aqui que a gente nunca deve esvaziar totalmente essa chorumeira, né, porque ela tem a carga de bactérias, vamos dizer assim, digestíveis das fezes já estabilizada. Por isso que não está com um odor desagradável aqui perto, né? Tá tranquilo de se trabalhar, de conviver com ela aqui. Mas se você retira ela toda e lava, passa sabão, você acaba matando essa flora que existe aqui na chorumeira. E aí toda vez que você colocar um material novo, até ele fermentar e estabilizar de novo, aí pode gerar um odor desagradável, pode gerar presença de mosca, né? Aqui está estabilizado. Você sempre mantém um volume mínimo aqui, uma condição, uma camada mínima, para manter essa flora aqui permanentemente ativa dentro da chorumeira. Isso, perfeito. Bom, então nós estamos vendo aqui a estrutura da chorumeira, aqui do Capril 1000 Cabras, que é utilizado todo o sistema de lavagem das instalações, e que na sequência vem aqui para a chorumeira, fica por esse período em decomposição e é utilizado depois na fertirrigação das áreas de capineira e de produção de milho aqui da propriedade. Evandro, nós estamos aqui na área onde você mantém os reprodutores aqui, né, popularmente chamado de bodário pelos criadores. Como é que é esse trabalho do manejo reprodutivo que você faz aqui no Capril 1000 Cabras? Aqui é uma estrutura que foi pensada já para abrigar os bodes. A principal característica dela seria principalmente a distância do capril, né? Isso é muito importante a gente falar, porque os machos devem ser alojados a 50 metros das fêmeas.
por causa daquela questão do odor característico do macho na época da estação, né? Agora, como a nossa estação aqui funciona de janeiro a abril, maio, ele não tem aquele cheiro característico do bode, né? Aquele ácido caprílico que às vezes é desagradável. Mas na época da estação, sim, pelo um comportamento até territorial, ele urina na barba, ele urina nos membros, ele urina na estrutura para estimular as fêmeas a entrarem no cio. E essa urina, vamos dizer assim, de demarcação de território, acaba influenciando na qualidade do leite, no cheiro característico do leite, que vai ser impresso depois lá no produto e gera essa questão desagradável, a rejeição do produto. Por essa razão, essa distância aqui do bodário em relação a toda a área de produção, de ordenha e das fêmeas, né? Com certeza. E também esse ácido caprílico, né, também é estimulado pela questão da ordenha higiênica. Então, não só é culpa do bode, mas a questão de higiene, de ordenha, de instalações, de armazenamento do leite pode fazer o aparecimento desse ácido caprílico no leite ou no produto elaborado. É a razão pela qual toda a parte de higiene na ordenha, nos equipamentos, limpeza de tetos, né, limpeza das mãos do ordenhador, todos os detalhes de ordenha é fundamental para você obter um produto de qualidade sem nenhuma característica indesejável. Sim, né? Com certeza. Vocês vão ver depois, vocês vão ter a oportunidade de experimentar os produtos. Aqui a gente não tem esse problema com cheiro característico de bode no queijo, ou no iogurte, nos produtos elaborados. Como é que você está conduzindo aqui a questão reprodutiva, né? Você mantém aqui estações, você faz também a indução do cio com protocolos, ou só na monta no período que o animal cicla naturalmente? Como é que você conduz isso aqui? Por enquanto, a gente ainda está trabalhando com a estação, né? Esse vai ser o primeiro ano que a gente vai conversar com a IAT-Flex, uma pela estabilização do rebanho, por vários outros motivos. Mas a reprodução, ela é principalmente funcional pela seguinte logística: a fêmea manifesta o cio lá no capril, né? A gente identifica a fêmea que está no cio por sinais corporais, né? Então toda vez que ela começa a vocalizar, ela começa a abanar o rabo em bandeira, ela começa a ter um corrimento na vulva cristalino, a gente sabe que essa fêmea está no cio. São os principais sinais em que a fêmea está entrando, né, em estro, que ela está começando o cio ali para entrar em reprodução. Com certeza. Isso pode demorar de 3 dias no máximo, né, no mínimo, em média. Então, a gente sempre coloca a fêmea para cobrir no terço final dessa manifestação do cio, que geralmente coincide com o período de ovulação na maioria das fêmeas de mamíferos, né? Então a gente identifica a fêmea que começou a manifestar cio lá, geralmente ela é marcada. Aqui geralmente a gente trabalha com 2 bodes, a gente hoje está só com 1, mas geralmente tem 2. Por uma questão de consanguinidade e também por seleção. Então sempre as fêmeas são selecionadas, que elas não sejam parente do bode que a gente está querendo cobrir elas, né? Nem filha, nem mãe, nem irmã do bode, para evitar consanguinidade, e também por características de produção, de melhoramento genético. Então, da marcação, por exemplo, esse bode, a gente combina que ele vai ser da cor azul, e o outro bode da cor vermelha. Então, todas as fêmeas que eu quero que vai cobrir com esse bode, eu marco elas com uma risca no lombo. Da mesma cor do bode. Da mesma cor do bode, uma risca. E aí ela manifestou cio. Se ela manifestou cio, ela veio aqui para cobrir, e ela realmente efetivou a monta, ela aceitou a monta, cobriu, ela recebe outra risca. Então, se eu chegar lá, visualmente, e tiver uma fêmea com uma risca só, eu sei que ela está no cio. Mas se ela tiver com 2 riscas, eu sei que ela já foi montada. Isso é uma organização visual, rápida. Além disso, ela foi feita as anotações, com o número dela, a data da cobertura, qual bode que cobriu, quem que foi a pessoa responsável. Mas fica uma maneira mais fácil de se observar quem já passou pela reprodução e quem não passou. E no dia a dia da prática, no manejo diário, quanto mais você puder facilitar essas informações de forma que você visualmente consiga conduzir, né, você vai trabalhando a escrituração zootécnica, mas no dia a dia da prática você agiliza isso, né? Com certeza, e principalmente igual eu falei da questão do Geraldo, me ajuda muito, né?
Então, às vezes eu chego mais tarde, eu venho aqui no Capril e eu passo lá e o Geraldo às vezes já foi embora para casa dele, eu não preciso ficar ligando para ele, perguntar qual cabo que cobriu, que não cobriu, eu chego, eu olho se tem uma, duas riscas e qual que está anotada, e aí já está feita a reprodução. E se for o caso de você precisar de conduzir, né, essa monta, você já sabe como proceder, porque é o animal que já está ali. Né? Várias vezes eu já cheguei aqui de tarde e tive que colocar a cabra para cobrir e tudo, mas sempre já estava organizado. Informação prática, você rapidamente conseguiu fazer. E você não desperdiça, vamos dizer assim, o bode, né? Se você, às vezes eu chego e eu coloco a mesma cabra para cobrir que o Geraldo já tinha colocado de manhã, ele ejaculou nessa cabra e perdeu esse potencial de emprenhar um animal que ainda não tenha sido coberto no mesmo dia, né? Perfeito. Essa indução que você comentou que vai entrar agora trabalhando aqui, como é que funciona essa indução? O que é efetivamente induzir o cio na cabra? Como é que é essa operação? Essa indução, igual a gente vai começar aqui agora, é baseado nesse protocolo até novo, um protocolo que chama IATFlex, né? Ele não é IATF, igual o bovino, né, a vaca. Não é um dia fixo, é um dia variável, por isso que é flex. Respeitando essa característica da espécie de manifestação do cio de 3 dias. Então a gente começa com um implante, né, no D0, igual o da vaca, geralmente é um implante desse em Y, pequenininho, igual de bovino, ou então de esponja, daquele um modelo um pouquinho diferente. É um implante que contém hormônio, não é isso? Sim, geralmente é o P4, é a progesterona. E então a gente coloca esse hormônio no D0, no D5 a gente faz uma dose de clopidogrel, no D7 a gente faz uma dose de ECP, e no D10 ela começa a manifestar o cio. Então, mas o principal fator que a gente vai observar, principalmente, é os sinais de cio e a característica do muco cristalino na vulva, que corresponde ao final da ovulação. Então não é no D10 o IATF, pode ser no D10, no D8, no D9, né? Então existe uma variação. Cada animal tem uma variação. Existe uma pequena variação, mas é interessante o produtor já ter passado por um momento de reprodução no Capril, para ele saber identificar esses sinais para realmente conduzir a reprodução de uma maneira mais correta. E aí você faz a inseminação artificial ou você coloca o bode para montar naquele determinado dia. Alguns produtores têm utilizado também o protocolo de luz, né, que é uma outra possibilidade de você fazer sem a utilização de hormônios. Né? Sim, com certeza. Aí até o de luz a gente ainda não conseguiu fazer aqui no Capril, não foi necessário. Mas aí, por exemplo, ele deveria ser iniciado no final da estação por regional, né? Igual eu falei, a nossa aqui vai até abril, maio, a gente começaria essa indução de luminosidade aumentando a luminosidade por dia. Na verdade, a cabra ela é fotoestimulada, igual a égua, né? E, na verdade, ela é fotossensível. Ela é fotoinibida, a égua é fotoestimulada. Então ela funciona pela quantidade de luz, mas a égua, ela aumenta a reprodução quanto mais luz. A cabra, ela diminui a reprodução quanto mais luz. Então funciona da maneira seguinte: a última chance que você teria de inseminar essa cabra ou cobrir ela, você liga a luz, né? Existe o horário certinho, a quantidade de luminosidade por dia, mas você está interrompendo um ciclo que ainda estava em atividade. E aí você ligou a luz, ela para de reproduzir. Ela fala, opa, o dia ficou longo. Ficou mais longo. Então eu vou parar de reproduzir. E aí você mantém essa luz acesa, 4 horas a mais geralmente por dia, durante um período. E quando você chega num mês que normalmente na sua região você não teria essa questão da reprodução, você tira essa luz, desliga. E aí ela entende, opa, o dia ficou curto novamente. Então ela começa a entrar na reprodução a partir do momento que normalmente ela não iria entrar. Ela já estaria em anéstro há muito tempo. Então por essa razão nós temos um período normal, né, do ano em que ela vai entrar em cio em função exatamente desse fotoperíodo. Você pode ter um protocolo de luz induzindo o cio e pode ter um protocolo hormonal. Quer dizer, você possibilita em várias épocas do ano manter lotes diferentes em reprodução, se o produtor tem o interesse, por exemplo, de manter produção de leite o ano todo de uma forma continuada. Com certeza. É uma estratégia necessária, né? Porque se a gente trabalhar por estação somente,
vai chegar a determinada época do ano que o rebanho vai estar todo seco. Todas as cabras podem até estar cobertas, mas vão estar sem lactação. Aí você fica questão de 60 dias sem produção de leite. E muitas vezes essa sazonalidade é um problema, né, na comercialização, na manutenção das parcerias, por exemplo, com o laticínio, que depende da produção de leite o tempo todo, e até mesmo da renda do produtor, né, que vai ficar um período em que ele não vai ter praticamente produção de leite nenhum, consequentemente não tem renda. Com certeza. E assim, eu gosto de sempre avaliar os dois lados, né? Então, como a primeira instrução foi trabalhar por estação nesse grupo, a gente procurou ser muito eficiente durante o processo de lactação, para a gente poder ter essa determinada férias também, né? São 60 dias aí que o produtor, se quiser dedicar a outra coisa, outra atividade na propriedade, se quiser passear, se quiser ir para a praia, dá tempo, porque os animais estão secos. Se a cabra pariu, você não desliga da tomada, né? Só desliga os 60 dias, depois você vai secar. Mas se você não tem essa expectativa, né, não vai precisar dessas férias e também quer ter uma manutenção da produção, o ideal é que faça sim o protocolo de reprodução, tanto o de luz ou o de hormonal, para você ter produção ao ano todo. Porque o laticínio e o cliente não entende isso. Então ele te falou, opa, por que você parou de me entregar o queijo? Eu quero o queijo, o dinheiro está aqui. Né? Mas ele não entende que existe essa questão de reprodução. Sazonalidade. Perfeito. Então nós estamos vendo aqui, conversando um pouco aqui com o Evandro, essa parte do manejo reprodutivo aqui no Caprio Mil Cabras, município de Dom Silvério, entendendo um pouco as diversas formas de trabalharmos aí o manejo reprodutivo. Evandro, você explicava pra gente aqui esse trabalho que você faz, né, do bem-estar animal, de ter essa área de piquete para os animais terem esse espaço, né, de recreação, etc. Como é que funciona? A gente vai ver um pouco desse trabalho aqui, mostra pra gente. Hoje, especificamente, a gente vai soltar alguns lotes, né, porque já está, vamos dizer assim, no dia indicado para fazer essa soltura, né? Mas aí é sempre lembrar daquela característica de só soltar os animais após as 10 horas da manhã, na hora que o capim estiver sem orvalho, para não ter essa condição de recontaminação das verminoses. Eu vou soltar 2 lotes aqui, vocês vão ver a alegria que elas têm de se distrair, né? Elas vão brincar, elas são muito interativas, né? Vamos lá, vamos ver esse trabalho aqui com os animais aqui nessas áreas de recreação dos piquetes aqui do Caprio Mil Cabras, município de Dom Silvério, com o criador Evandro. Você tendo a oportunidade de conhecer um pouco desse manejo também, fundamental, considerando o bem-estar animal. Aqui a principal ideia é que elas se divirtam, né, se desestressem de ficar lá dentro da estrutura, trabalhem um pouco a musculatura, né, desenvolva, vamos dizer assim, a questão articular, né, que às vezes pode ser um pouco comprometida por aquele tipo de instalação ali dentro. Elas estão comendo, mas vocês vão ver que daqui a pouquinho elas vão encher a barriga e já vão começar a brincar. A escolha do capim também é muito interessante, né? Aqui a gente trabalha com o braquiária, mas poderia também ser um piquete de Tifton, por exemplo, né? Até uma qualidade melhor. Não recomendo muito capins, vamos dizer assim, de toceira, né? Tipo colonhão ou às vezes o mombaça, que são às vezes gramíneas e volumoso mais alto, que vai dificultar um pouco essa alimentação, ou pode ser ter uma questão de ter alguma lesão de teto por algum acidente. Então é sempre bom escolher uma gramínea ou uma forrageira mais baixa, né? Você falava com a gente que os lotes, quando você solta, o período mais ou menos em que eles ficam nesses piquetes, em torno de 2 a 3 horas por lote? Sim, principalmente quando ele está com uma cobertura boa de capim igual está aqui, rapidinho ela já enche a barriga, né? Então eu já posso recolher esses animais e soltar um novo lote. Você faz isso pelo menos uma vez por semana ou 2 vezes por semana? Como é que é o manejo? Uma vez por semana em cada lote e sempre em dias secos e dias de sol, ensolarados, né? Dia de chuva, mesmo que seja o dia
de fazer a soltura, a gente não faz. Não vai, Ela então. não gosta de chuva, né? Ela não se sente confortável na chuva. Então, toda vez que está chovendo, é cancelada essa questão da soltura. E lá no piquete que a gente falava que são da recria, também tem essa mesma área de recreação, onde as novilhas têm a oportunidade de fazer também essa recreação, né? Sim, sim, com certeza. Aqui ainda tem uma segunda função, vamos dizer assim, de tabela aí, né? Porque vocês estão vendo que do piquete de recreação é próximo ao bodil, né? Então, na época da estação, isso me favorece muito, porque elas são estimuladas por esse passeio aqui para reprodução também, né? Elas vão ali, o bode se manifesta, ele tem uma distância mínima lá, que ele não consegue urinar nas cabras, né? Vamos dizer assim, para ele não colocar aquele odor característico. Mas ali facilita a reprodução, principalmente para novilhas que ainda não passaram para a reprodução. Esse manejo aqui influencia diretamente na manifestação de cio. Perfeito. Então nós estamos tendo aqui, né, um multiuso aqui, vamos dizer assim, a questão ruminal, a questão da recreação, né, e o piquete próximo ao bodário, que no período de reprodução também ajuda nessa indução do cio, manifestação do cio. Com certeza, isso aí. Então aqui mais uma parte do manejo do capril mil cabras, né, tendo essa versatilidade aqui desse espaço onde os animais fazem essas funções nesse piquete. Evandro, nós estamos aqui na sala de ordenha do Capril Mil Cabras, estamos aqui com o Geraldo, já iniciando os trabalhos de ordenha. Explica um pouco para a gente aqui desse processo de ordenha, das atividades do dia a dia da ordenha aqui do Capril. Beleza, então aqui toda rotina de ordenha, né, é feita de uma maneira mais próxima do ideal possível. Sempre a gente procura melhorar a qualidade, né? Então, para ter uma boa matéria-prima, a gente precisa fazer de início, por exemplo, esse teste da caneca de fundo preto, né? O Geraldo acabou de fazer ali, que ele detecta mastite clínica. São aqueles grumos que eventualmente saem no leite. Então ali ele já passou, não detectou nenhuma cabra. Anteriormente a esse teste, existe outro teste do CMT, né? Depois a gente pode falar mais um pouquinho, para mastite subclínica. Mas ali vamos dizer que elas já estariam aprovadas para fazer a ordenha de hoje. No momento agora ele está fazendo o pré-dipping, né, que é uma limpeza e desinfecção dos tetos antes da ordenha. A gente faz aqui no Capril, existem produtos próprios para isso, mas a gente faz aqui com líquido de Dakin, que é uma solução muito barata de se fazer e todo produtor pode ter acesso. Feito na própria propriedade? Feito na própria propriedade, inclusive a gente indica isso para os produtores que participam também com a gente do grupo da TG. O que consiste esse produto? É uma mistura de água sanitária com água. Água sanitária e água. Isso, chamado líquido de Dakin. Dakin foi o inventor dessa solução. Então ela é capaz de fazer esse pré-dipping, né, essa limpeza dos tetos, na concentração certa, de 1:7, né, de água sanitária para água. E agora ele está fazendo a secagem dos tetos, né? A secagem do teto é importante para esse resíduo desse produto e também qualquer sujidade que esteja no teto não cair diretamente no leite ou sujar a mão do ordenhador, né? Contaminar a mão do ordenhador também. Isso é o que a gente chama de pré-dipping. Então, esse trabalho é feito todas as manhãs. Qual que é a sua sequência de ordenha que você organiza aqui dos lotes, dos animais? Como é que você tem trabalhado aqui? Geralmente a gente ordenha os lotes de maior produção primeiro, né? Esse lote, por exemplo, é um lote de novilhas, no máximo de segunda cria. Então a gente faz essa ordenha delas primeiro. Geralmente a gente avalia bem por comportamento também.
esse lote é um lote bem agitado, desde o novinho, elas são muito ansiosas, né, para lida. Então, se a gente deixa esse lote por último, elas ficam muito agitadas. Aí a gente prefere tirar dele primeiro, que já dá sequência nos lotes. E aí as cabras mais velhas geralmente são ordenhadas por último, né? Elas já estão acostumadas com a rotina. Por enquanto a gente faz a ordenha manual, né? A gente até tem o equipamento, a ordenha mecânica, mas por enquanto a gente ainda faz manual porque o volume de leite hoje é um pouco enxugado, um pouco reduzido. Mas a nossa expectativa aqui, a nossa meta é atingir 100 litros por dia. Hoje você está com quantos litros por dia? Hoje a gente está com 16 a 17 litros, só com um rebanho, vamos dizer assim, mínimo, com uma ordenha só. Né? A gente tem hoje 12 cabras em lactação. Então, depois mais para frente eu vou explicar o porquê desse volume baixo, né? Okay. A intenção realmente dar uma enxugada para poder absorver o leite de outros produtores, para que todo mundo tenha oportunidade de vender o leite de cabra e beneficiar aqui com a gente. Né? Perfeito. Então aqui nós estamos tendo a oportunidade de ver a ordenha, o Geraldo aqui trabalhando a ordenha desse lote, são lotes de novilhas, no máximo de segunda cria, aqui do Capril Mil Cabras, município de Dom Silvério, na zona da Mata de Minas Gerais. Evandro, dentro desse trabalho aqui também, aqui da ordenha, além dos cuidados, né, com os animais, etc., tem todo também um cuidado com a estrutura, né, onde a ordenha é realizada, né? Sim, a gente frisa muito aqui no Capril essa higiene de ordenha, né, a qualidade da ordenha. Então, essa aqui é uma estrutura de alvenaria, foi projetada para fazer ordenha de cabras, então tem como a gente higienizar muito bem o ambiente, é muito fácil de lavar, de conservar limpo, né? Mas não quer dizer que necessite de uma alvenaria específica igual a essa, para se ter qualidade do leite, né? A gente até depois, na outra oportunidade, vocês vão visitar um Capril que a gente atende, com uma estrutura de madeira, uma estrutura mais rústica, também a gente consegue ter esse tipo de ordem higiênica, que é fundamental para a qualidade do leite. Né? Essa estrutura aqui, todo dia, ela é higienizada, é sanitizada, inclusive com essa mesma solução que a gente usa para fazer o pré-dip, né, com o liquididade, para sempre manter a qualidade do leite e não ter efeitos do ambiente prejudiciais à qualidade do leite. Perfeito. Você falava que o Geraldo tem um trabalho já antigo com você, tem todo o cuidado com as cabras aí. Tranquilo de mexer aqui com as cabras e fazer ordenha, Geraldo? Muito tranquilo. O animal muito fácil de lidar. Então vamos aprender. Gosta de mexer com os animais, com as cabras? Fazer o manejo do dia a dia aí é tranquilo? É a importância de ter um colaborador junto, de entender toda essa dinâmica, né, Evandro? De ter os processos, entender os processos, fazer os trabalhos com qualidade, fundamental isso, né? Com certeza. Aqui eu fico tranquilo, né? Eu presto assistência pela semana na TV e eu sei que o rebanho vai estar bem cuidado, que o Geraldo está aqui, ele é responsável, qualquer medida ele consegue tomar a iniciativa para resolver. A gente tem uma comunicação muito boa, né? Então isso é fundamental. Você ter um colaborador assim, em atividade que realmente assume, veste a camisa, né? É muito importante. Perfeito. Então nós estamos vendo aqui os detalhes aqui da ordenha, do Capril Mil Cabras, município de Dom Silvério, aqui com o Evandro, que é o criador, vamos ter a oportunidade de conhecer muito mais aqui do Capril. Então, dando sequência, pessoal, aqui também é interessante a gente falar sobre o armazenamento do leite, né? Então, esse leite, assim, logo após a ordenha, ele é direcionado para um tanque de resfriamento. Esse tanque é um tanquinho de 200 litros, ele é bem prático para quem trabalha com cabras, porque ele funciona com 10% do volume, né? Então, com 20 litros de leite, você já consegue ligar o tanque. E o armazenamento também é muito importante, porque a ordenha de qualidade, junto com o armazenamento de qualidade, é que vai fazer o produto de qualidade, né? Não adianta nada a gente ter uma ordenha de qualidade e perder no armazenamento, né? Então, o armazenamento ideal a 4 graus, depois que ele já está estabilizado aqui, ele é transferido lá para dentro do laticínio.
né, para fazer o beneficiamento. Não perde em questão de transporte, em questão de contaminação externa, né, que às vezes é um principal gargalo da qualidade do leite. Aqui no Capril Mil Cabras você faz a verticalização da produção, nós vamos ter a oportunidade de conhecer os produtos. Como é que é o processamento? Você faz o processamento todo dia ou você organiza isso de acordo com o volume? É organizado de acordo com o volume, principalmente igual eu falei no início, por isso que o meu leite aqui hoje é enxugado, é um volume baixo, a gente absorve a produção de mais 7 produtores. Então esses 7 produtores às vezes estão com uma produção hoje maior do que a minha, né? Mas a gente dá a oportunidade de todo mundo participar, trazer o leite para cá. Esse leite é feito um recolhimento, um armazenamento nos tanques igual na casa deles. A gente tem um tanque de transporte de leite, igual esse caminhão, só que pequenininho, mais tarde vocês vão ter a oportunidade de ver. E segunda, quarta e sexta é feito o recolhimento e o beneficiamento é terça, quinta e sábado. Então, todo mundo, o leite é todo recolhido aqui para a nossa propriedade. A gente funciona em uma organização de grupo, né, como se fosse uma cooperativa. Okay. Depois nós vamos explicar melhor. Mas está funcionando muito bem. A qualidade do leite tem se mantido muito boa. Inclusive, para o beneficiamento, não se pode só visualmente, vamos dizer assim, manter essas medidas de qualidade. Tem que comprovar, né? Então, o leite é enviado para a Viçosa. A gente tem uma parceria com a Universidade de Viçosa, a Univiçosa, com a professora Magna, muitos já devem conhecer. Sim. Ela faz as análises do leite mensais para a gente, individualmente de cada propriedade, né? Sim. E a gente tem que prestar conta dessas análises para o órgão fiscalizador. Isso. Então você tem aqui a sua produção, a produção desses outros 7 criadores aqui da região, no entorno, né? Fazendo esse processamento que a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais desse trabalho que vocês estão fazendo. Bom, nós estamos aqui no Capril Mil Cabras, Evandro Ferreira, o criador, município de Dom Silvério. Evandro, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil aqui, é um prazer para a gente poder estar aqui, conhecer um pouco da história aqui do Capril, da sua história. E já falando de história, como é que a caprinocultura entrou na sua vida, como é que você começou na atividade de caprinocultura? É legal, essa história é muito legal porque foi um entusiasmo, mas foi um entusiasmo planejado. Né? A primeira ideia, eu sempre gostei, eu sou médico veterinário, eu sempre gostei de animais, né? Mas a caprinocultura surgiu numa viagem que nós fizemos com a família para o litoral. E a gente, já com essa intenção, marcou uma visita em um capril, que é o Rancho Chaparral, do Jaci. Uhum. Da Marina, né? É Santo Antônio Aventureiro. Isso, marcou uma visita no retorno, e de lá o Jaci, até agradeço ele muito por essa oportunidade de ter passado por lá, me deu uma aula sobre caprinocultura, né? E sobre como a que pé estava a atividade, como que se montaria um negócio que seria rentável, né? Além do sonho, além do gosto, do prazer, de ser uma atividade econômica de fato, né? Exatamente. Então foi assim, e aí nós paramos lá com a família, dormimos lá, ele recebeu a gente, daí a gente estava numa caminhonete, eu coloquei 2 tábuas, passei as malas para cima, no andar de cima, e coloquei 10 cabrinhas por baixo. Então da visita já vieram, cara. Nós estamos falando isso de quanto tempo? Que ano foi isso? Provavelmente foi 2016, 2017. Nós estamos falando já de 7 anos na atividade. E pensando aí nesse período que você começou, nessa linha do tempo, quais foram os principais desafios que você teve na implantação da atividade na propriedade? Sim. Aí, passado esse momento de empolgação, né? Euforia inicial? De começar a atividade, eu falei, a gente tem que fazer agora um plano, né? Não dá para ter um volume de animais sem saber o que fazer com o leite ou com propriamente a evolução do rebanho. E aí nós começamos a investir nas estruturas, pensar, igual eu tinha dito lá, qual que era a capacidade de animais que a propriedade suportava com produção de alimentos, pensar também no destino do produto, né? Uhum. Então, por isso que a gente pensou sempre na ideia de beneficiar o leite, né? Até mesmo para
vamos dizer assim, para abranger a família. A Caroline, que é a minha esposa, ela é técnica de agroindústria hoje, e ela começou a se interessar também pela elaboração dos produtos derivados do leite de cabra. Então essa ideia da capinocultura, ela veio crescendo junto com a agroindústria, veio pensando aí a verticalização da produção, quer dizer, foi um conjunto de ações pensando nesse planejamento da atividade aqui na propriedade. Sim, com certeza. Aí nós começamos a fazer esse projeto tanto das instalações quanto da instalação do laticínio também, propriamente dito, né? Hoje está num patamar diferente, já está um pouquinho mais elaborado, mas a ideia inicial vem se construindo ao longo dos tempos, né? Pensando lá do curral para dentro, né? Não vamos falar ainda do processamento. O que você enxerga como desafios da atividade, o que você hoje também, com a experiência que você tem e vê de outros produtores, né, dentro do trabalho, inclusive, que você faz de assistência, que desafios a gente tem hoje na implantação da atividade nas propriedades, e foi o seu caso aqui também, que desafio? Vamos dizer assim, eu procurei ter o mínimo de desafio possível, né? Eu pesquisei antes, eu planejei antes, o desafio, mesmo sem a gente querer, ele aparece, né? Então, no meu caso aqui, por exemplo, o primeiro desafio nem foi tanto nas instalações, nem foi tanto no planejamento do volumoso para os animais, mas foi na aceitação do produto, né? É um produto que na nossa região aqui ainda não existia, né? Não existia essa cultura dos derivados do leite, gestão do leite de cabra ou dos derivados. Então a gente sofreu assim um certo preconceito inicial com os produtos derivados de leite de cabra por às vezes não é hábito alimentar, não tem ainda, né? E nem regional, né? Não era um hábito, não existia esse comércio regional. Então nós começamos a fazer essa venda direta para os consumidores, e aí de início foi como todo negócio. Teve gente que achou maravilhoso, teve gente que falou, nossa, isso não presta, né? Mas a gente sempre acreditou que a gente ia chegar num público específico para aquele produto, né? E que a gente ia conseguir ter um produto de qualidade que atendesse um padrão de qualidade que seria de uso rotineiro dos consumidores. Você, dentro desse desafio que você identifica de hábito alimentar, você acredita que hoje, né, já pensando na linha do tempo, essa questão da divulgação dos produtos lácteos, de leite, derivados de leite de cabra, né, popularizar mais, massificar mais a informação, isso ajudaria a quebrar esses gargalos e a trazer novos consumidores para dentro da atividade? Com certeza, isso é um trabalho que a gente precisa realmente elaborar ele muito mais frequente, né? Essa questão da degustação dos produtos de leite de cabra, para quebrar esse certo preconceito que ainda em uma faixa etária existe. É interessante isso, porque mais cedo a gente estava até comentando, ontem nós fizemos a apresentação de um dos produtos, que é o iogurte, para merenda escolar no município próximo, em Alvinópolis. E conversando com o colegiado, conversando com as diretoras, surgiu a pergunta por parte delas sobre esse preconceito com leite de cabra, aquele famoso gosto do bode nos produtos, né? E aí eu expliquei direitinho do manejo sanitário, da distância do bodil, do capril, e eu convenci com a experiência que eu já tinha. Né? E logo depois que terminou com essa entrevista, veio os representantes de classe. E aí era um público diferente, era um público, vamos dizer assim, de uma faixa etária de 18 anos para baixo, de 16 anos. E não surgiu esse assunto. Eles experimentaram o produto, gostaram, e nem sabia se tinha gosto, se não tinha. Né? Então, você vê que é uma coisa até, no meu modo de ver, fácil de se trabalhar, porque a cultura... Está específico em algumas faixas etárias ali. Né? Eu acredito por esses, né? E principalmente hoje, com essa facilidade de informação, de divulgação de informações, a gente consegue convencer o consumidor a consumir um produto desse pela qualidade nutricional, pela qualidade do produto, pelos benefícios da saúde humana, e ele pesa e vê que vale a pena experimentar. E depois que experimenta e gosta também, hoje a gente já tem consumidores que não consomem leite de vaca mais. Já é cliente cativo. Já é cliente de produtos derivados de leite de cabra.
que falando aqui do seu projeto aqui, do Capril 1000 cabras, né? Hoje você está com quantos litros e qual que é a sua meta aqui dentro desse arranjo que você desenhou aqui? Isso. Hoje eu estou com uma produção reduzida, eu reduzi o número de animais, eu estou fazendo uma ordenha só, eu vou explicar por quê. Eu reduzi o concentrado dos animais para eles produzirem um pouquinho menos, e a gente tem uma organização aqui de um grupo de produtores, posteriormente eles vão participar com a gente aqui também, que a gente capta o leite dos demais produtores. Então a minha meta aqui particular seria 100 litros dia, né? Hoje eu estou com 20. Eu reduzi o número de animais... Um quinto praticamente da produção da sua meta. Da meta. E da capacidade de alimentação de rebanho que eu tenho. Ok. Né? A sua intenção é voltar para esses 100 litros, pensando aí no horizonte de tempo, daqui quanto tempo você pensa em atingir essa meta de novo? O mais rápido possível. Agora, firmando essa questão de comercialização, que foi o principal desafio de comercialização dos produtos aqui, ano que vem, se Deus quiser, eu chego a 100 litros aqui, e eu também, às vezes, o grupo precisaria de leite de outros produtores. Né? Existe a possibilidade de agregar ainda mais produtores, ainda, possivelmente. Eu acho que somente a nossa produção, mesmo que os produtores também atinjam suas metas pessoais, se Deus quiser, nosso volume vai ser pequeno ainda. Perfeito. E nós vamos ter que começar a comprar leite, no caso. Né? Bacana. A gente falava também aqui da questão do planejamento alimentar, né? Você falou que uma das suas decisões de reduzir o rebanho foi também pensando no planejamento alimentar. Toda a produção de volumoso é aqui na propriedade, você trabalha a produção de volumoso toda aqui. E o que você tem focado, quais são os principais trabalhos que você tem feito aqui, pensando em produção de volumoso? Sim. A minha propriedade é uma propriedade pequena e muito amorrada, igual na maioria da parte da região aqui da Zona da Mata. Então eu tenho aqui em casa 1 hectare e meio de área de plantio, né? Nos anos, desde o início do planejamento, nós pensamos sempre na produção de silagem de milho, né? Como um principal alimento. Deu muito certo e continua dando certo. Okay. Só que esse último gargalo agora dessas mudanças de estações climáticas está me fazendo pensar um pouco em ter uma reserva, em ter uma carta na manga, porque a seca do ano que vem a gente sabe que vai ter, né? Então, seca tem todo ano, seca né? tem todo ano. Mais intensa ou menos intensa, mas ela está sempre aí, né? Está sempre aí. Então, o que a gente pensou? Eu vou dividir a minha produção metade com roça de milho e metade com capim-açúcar para fazer silagem também, né? Para ter essa garantia. Se mudar as estações, vamos dizer assim, se normalizar aquele período ideal de cultivo do milho, que a gente sabe que até agora não está estabilizado, eu posso até voltar essa capineira para a área de silagem de novo, né? Perfeito. Ou então abrir outra área, arrendar uma área talvez para fazer plantio. O fato de você estar fazendo uma reserva de capineira, trabalhando a silagem de capiaçu e eventualmente, dependendo do volume de produção, podendo até fornecer in natura, se for o caso, e além da silagem que você pode vir a produzir. Sim. O fato é não faltar alimento. O fato é não faltar. E se Deus quiser, se sobrar, poderia ter a oportunidade até de comercializar. Exatamente, seria mais uma receita aqui da atividade também. Então, vamos falar um pouco mais aqui desse trabalho do Capril no próximo bloco, pensando aqui nessa estratégia, né, da produção, da organização, das instalações e do manejo reprodutivo aqui da propriedade. Evandro, nós falamos aqui desse seu planejamento alimentar, né, da sua estratégia aqui de produção de volumosos. A gente sabe também que a questão sanitária e a questão reprodutiva são dois fatores fundamentais que, aliados à genética, permite efetivamente o que nós buscamos, que é a produção de leite. Falando aí de sanidade, né? Quais são os trabalhos que você tem feito, desde manejo de instalações e o manejo do rebanho dentro de um calendário sanitário aqui? Beleza. De início, a gente tentou iniciar com um modelo de instalação que seria, vamos dizer assim, mais seguro, né? Que é o piso ripado, né? Suspenso, ripado, que de acordo com as estatísticas é um modelo que trabalha, vamos dizer assim, com uma oportunidade de contaminação menor do que os outros modelos. Eu sei que existem modelos muito funcionais de piso de chão batido, até mesmo de outro tipo de gaiolas,
mas o piso ripado foi a nossa escolha por ter, vamos dizer assim, para ter tempo de trabalho. Eu vou fazer, o pensamento foi o seguinte, eu vou fazer o piso ripado e vou estar com uma segurança maior de sanidade e vou ter tempo de dedicar aos demais ajustes da propriedade, né? Então, esse piso, ele é suspenso, o meu até um pouquinho baixo, poderia ser um pouquinho mais alto, né? Ok. Cerca de 2 metros, para facilitar mais ainda a limpeza e higienização embaixo. Mas, após essa limpeza e higienização, ainda nesse piso, frequentemente 1 a 2 vezes por mês, a gente faz aplicação de cal nas instalações, tanto ali embaixo do capril, quanto em cima mesmo do ripado, né, para dar uma desinfecção. Vassoura de fogo também a gente passa pelo menos 1 vez por mês, para eliminar possíveis patógenos, né? Bebedouros sempre muito bem limpos, né? Aquele bebedouro automático que tem uma boia, tem uma tampinha para lavar fácil. A água de qualidade, então a água também que os animais consomem, ela é tratada, tem um clorador de linha e um filtro que passa nela. Perfeito. A gente faz até análise da água pela questão do laticínio e também para manter uma qualidade geral. Para os animais também. Sim, com certeza. Coxos, né, sempre voltados para fora do aprisco, tanto de saleiro quanto de volumoso, para evitar pisoteio, recontaminação. Questão de, vamos dizer assim, de ambiente, né? O aprisco ele tem um lanterninho mesmo que pequeno para evitar acúmulo de calor, né? Então o calor se dissipa. Permite uma circulação de ar ali, melhora um pouquinho para ter um conforto dos animais. Em aqueles dias que estava muito calor, até pouco tempo atrás, eu cheguei até a instalar 2 ventiladores para melhorar a qualidade climática lá dentro, né? Pensando ainda em questão sanitária, na parte já propriamente do animal, né? A gente faz as vacinações indicadas vamos dizer assim, por calendários vacinais, né? Que são as vacinações de clostridiose. Basicamente clostridiose e coccidiose são os principais? Coccidiose e raiva. Né? Então a gente faz esse calendário. Inclusive, isso está sendo muito interessante, que a gente teve a oportunidade de organizar com os produtores a inclusão dos animais no cartão de produtor dos produtores, né? Essa prestação de conta do IMA também, eu acho que fugiu um pouquinho do assunto, mas vale a pena. Não, perfeito. O IMA, enquanto órgão de inspeção e órgão de regulação de sanidade animal do Estado, é importante. Sim. Até falando, né, você comenta esse assunto, porque o rebanho ovino e caprino, por não ter um calendário obrigatório vacinal, a declaração do rebanho também ela não é obrigatória. Muitas vezes os dados oficiais do rebanho junto ao IMA acabam ficando muito abaixo do real, né, menor do que efetivamente ele é, exatamente pelo fato do produtor não declarar esses animais. Sim. Né? Então, como parte do manejo sanitário também, possíveis ocorrências de doenças nos rebanhos, a gente comunica ao IMA, né? Então, por isso que eu queria chegar nesse ponto, por isso que o rebanho tem que ser cadastrado, né, no nome do produtor rural, na propriedade direitinho, para qualquer evento sanitário, vamos supor que, mesmo que não seja zoonose, mas que a gente tenha o acompanhamento e essa monitoramento junto ao IMA, né? Até é importante a gente salientar, né, porque nós temos uma obrigatoriedade, né, do trânsito animal de termos a guia, que é a GTA, a Guia de Transporte Animal, que é obrigatória para você transportar animais entre municípios do estado ou para fora do estado. E esse controle sanitário é fundamental porque normalmente a GTA vem acompanhado de um atestado médico, né, onde o médico veterinário ele é responsável por dar a declaração. E para dar a declaração, obviamente, ele tem que ter informação e acompanhamento. Né? Com certeza. Então, essa parte de vacinação, a gente declara, hoje, no momento, a compra da vacina antirrábica, ela é declarada no cartão do produtor rural de cada junto ao IMA. Junto ao IMA, exatamente. Pulando essa parte de vacinação, a gente também faz estrategicamente a vermifugação do rebanho. Né? Então, o ideal, pelo menos 2 vezes, 1 vez a cada semestre, aqui a gente faz um exame de OPG no rebanho. Então, a gente coleta as fezes, manda para fazer a análise para ver qual tipo de verme que está acometendo o rebanho
e também qual a incidência, né? E a quantidade. A eficiência do princípio ativo que você está trabalhando ali. Que eu estou trabalhando no momento. Né? A gente faz vermifugações estratégicas, mas a estratégica é baseada no resultado do OPG. Né? Lembrando que o OPG é ovos por grama de fezes, né? A sigla OPG, em que você coleta as fezes do animal e você vai no microscópio, utilizando macerado e equipamentos próprios, verificar qual a contagem de ovos por grama de fezes. Você tem um limite padrão, acima daquele limite, até um determinado limite é considerado aceitável, acima desse limite a infestação pode estar alta ou muito alta, e aí traz ao produtor a informação para ele fazer estratégia de vermifugação em função dessa informação. Então você faz o OPG também com essa frequência aqui junto aos produtores? Sim, pelo menos uma vez por semestre, né? Não é um exame rotineiro, poderia ser uma frequência maior, mas a gente tenta organizar dessa maneira. Vocês utilizam o método FAMACHA também aqui no controle para vermifugação? Sim, a gente sempre utiliza e sempre fica muito atento a ele, né? Como um indicador de uma possível verminose, que é principalmente por vermes hemônquicos, que pode, eu gosto muito de salientar isso com os produtores, que pode acarretar em aparência de uma outra doença. Sim. Né? Porque abaixo da imunidade, não quer dizer que o animal esteja só com a verminose, não quer dizer que existe a anemia também, né? Então, causada pelo consumo de sangue do hemônquicos, né? Uma coisa que vai trazer baixa imunidade, normalmente as outras enfermidades são oportunistas, né? Exatamente. E acaba trazendo ali uma consequência sanitária ruim para o rebanho. Com certeza. Né? Então essa questão da verminose também é um assunto muito sério que tem que ser muito bem estratégico dentro das propriedades, né? Então o calendário sanitário, né, faz parte aí desse trabalho, desse processo, do trabalho que você faz aqui no Caprio, dos produtores que estão participando aqui desse arranjo que vocês trabalharam aqui. Sim, além desses dois cuidados básicos, vamos dizer assim, a gente também tem uma preocupação com a questão da disseminação da CAI, né, que é a artrite encefalite caprina dentro dos rebanhos. Então, também por comprovação de cartão de produtor rural do rebanho direitinho, casos positivos têm que ser comunicados ao INMA. Perfeito. E aí a gente faz esses testes sorológicos em animais suspeitos. E aí, diagnosticando, a gente tem que dar o devido fim para esse animal e também comunicar ao INMA. E aí isso afeta todo o manejo sanitário, porque existe a questão da reprodução que está associada à disseminação da doença. O uso do leite na amamentação. Exatamente, o uso do leite. Então, uma das principais estratégias é fornecer o leite de vaca para as filhotinhas, né, para evitar a disseminação da CAI no rebanho, né, o colostro, inclusive, de vaca, fazer o banco de colostro. Desde o início a gente já tem essa preocupação também com o manejo sanitário. Porque a CAI, assim como uma verminose muito infestada, a imunidade do animal vai lá embaixo, né? E aí, às vezes, o animal é portador de CAI e não manifesta. E aí, quando ele tem uma queda de imunidade, seja por qualquer outro motivo, ela aparece. Lembrando aqui, nós falamos aqui que a CAI ela pode ser disseminada pelo leite para os cabritinhos, os filhotes e tal, mas ela não traz qualquer tipo de prejuízo para o ser humano. Né? Ela é uma doença específica da espécie, né? E que ela não tem, até porque o leite ele passa por todo o processo também de tratamento para ser comercializado, então não tem qualquer risco à saúde humana, como outras espécies animais que nós trabalhamos também a comercialização do leite, que nós temos algumas enfermidades específicas e que também com o tratamento térmico, com todos os processos, nós não temos qualquer risco para a saúde humana. Ela não é considerada uma zoonose. Uma zoonose, né? Exatamente. Zoonose é a doença que passa do animal para o ser humano. Então você pode tomar o leite, você pode consumir a carne de um animal desse abatido, que você não vai ter essa importante doença. A gente estar falando isso, né, até para evitar que uma informação muitas vezes que chegue de forma errônea para o consumidor possa afastá-lo dessa questão. Isso, né? Então não é um problema do leite em si, da qualidade do leite em si para o consumo humano. Com certeza. Então esse protocolo sanitário, esse trabalho com todas essas ações, vocês têm conseguido dentro do grupo hoje ter um controle sanitário hoje tranquilo. Hoje vocês não têm problema sanitário que sejam economicamente prejudiciais ao rebanho aqui da região? Vamos dizer assim, que 100% é difícil de afirmar que nós não vamos ter. Claro, lógico. Mas desde o início do trabalho, a gente não houve mais casos de o meu animal está com diarreia, o meu animal está emagrecendo e não melhora mais, o que eu faço, que eu posso melhorar a condição corporal dessa cabra que ela não engorda.
Então, esses problemas que são, na maioria das vezes, rotineiros, praticamente está estabilizado. Você pode até ter um problema, mas você está convivendo com o problema sem dano econômico à atividade. Sem dano econômico, né? Sem precisar de fazer investimento em medicamentos, em descarte do leite por causa de consequência. E lembrando que todo o processo de calendário sanitário, ele é preventivo, né, Evandro? Quer dizer, nós vamos sempre trabalhar a prevenção. O curativo é eventual, porque ele tem custo, perda econômica, perda de produção, então o calendário efetivamente preventivo, é o foco principal, né? É o objetivo principal. Nós vamos falar agora do manejo reprodutivo aqui na propriedade, pensando aqui exatamente nessa estratégia da produção de leite e a reprodução de cabras. Nós vamos estar entrando agora para falar desse manejo reprodutivo aqui no Capril, 1000 Cabras, município Tom Silvério, com o criador Evandro. Evandro, ainda dentro desse manejo, né, dos pilares que a gente está tratando aqui, a questão da reprodução é fundamental, né? Obviamente que nós temos a sanidade e a nutrição, que nós já falamos aqui, ela é base para que a coisa efetivamente aconteça, mas o manejo reprodutivo, em se tratando principalmente de cabras leiteiras, tem algumas particularidades, algumas peculiaridades, né? Como é que você tem trabalhado esse manejo aqui na propriedade? Que estratégia você tem feito aí pensando na produção de leite ao longo do ano? Sim, a cabra ela tem uma função estacional de manejo reprodutivo, né? Ela se assemelha às éguas, né? aos equinos. Isso, exatamente. Influenciada pela luminosidade. Então, não quer dizer que ela funcione exatamente igual à égua, mas quase que exatamente igual ao contrário da égua. Ok. Né? Então, vamos começar primeiro para a gente ter uma noção de aumento de luminosidade. Então, na nossa região, isso também varia com a região, certo. Tá? Pode influenciar. Claro. Nós estamos falando aqui do verão, né? Esse período agora que a gente está nele com os dias mais longos, né? Efetivamente. Sim. Mas eu digo regional também, tem determinadas regiões que a estação pode acontecer em meses diferentes, pela incidência de luminosidade particular da região. Perfeito. Né? Então, na nossa região aqui, geralmente, vamos imaginar primeiro do período de anestro, vamos dizer assim, de um período que não esteja... Ela não cicla, ela não entra no cio. Não está em produção. Então, isso acontece aqui em julho, agosto, setembro, vamos dizer assim. Ela não está ciclando. E aí começa a ter um aumento de luminosidade, porque nesses meses o dia, querendo ou não, está curto. Né? É um dia que escurece mais cedo. E começa a ter uma influência de aumento de luminosidade. Então, ela vamos dizer assim, influenciada, mas a ser inibida para reproduzir. Porque quando está aumentando a luz, ela não reproduz. A égua começa a reproduzir. Então, nos meses de outubro... É o oposto, a égua e a cabra em função dessa luminosidade. A égua em outubro, novembro, janeiro, dezembro, janeiro, ela começa a ciclar. A cabra está no seu auge de inibição, vamos dizer assim. Né? Mas aí, quando chega no finalzinho de janeiro, o dia começa a encurtar de novo. Então, a luminosidade, o tempo de luminosidade menor. Menor, mas ele estava longo. E agora começa a ficar curto de janeiro para frente. Então isso é um estímulo para ela começar a entrar no cio. Das cabras. Das cabras. Isso. E interrompeu das éguas também. Perfeito. Né? Então é só para dar o exemplo. A comparação entre espécies, né? Só para a gente ter uma noção. No caso específico da cabra, o que seria natural, um ciclo natural, seria esse período de anestro, ou que ela não teria cio, seria exatamente esse período, vamos dizer, do horário de verão, em que nós temos um dia mais comprido, com mais luminosidade, ela não entraria no cio nesse período, e a hora que o dia começa a encurtar, ela está estimulada a entrar em cio, a começar, né, o período de extra, efetivamente, para a reprodução. Exatamente. E então a gente aproveita esse intervalo de janeiro até, na nossa região aqui, abril, maio, para fazer o manejo reprodutivo estratégico também. Não quer dizer que a gente tenha que emprenhar todos os animais em janeiro, ou às vezes a ideia principal é separar por lotes e por organizar expectativa lotes de produção. De parecer por produção. Você organizar os partos e também o volume de produção em função dos lotes que você vai organizar. Com certeza. Então você tem esse intervalo para montar esse seu calendário de partos dentro da estação. Somente pela repetição do cio. Né? Você vai naturalmente, né? No período que ela está ciclando de forma natural, sem nenhuma indução. De 17 a 21 dias ela vai voltar ao cio
e se você não quer que aquele determinado lote emprenhe naquele momento, você deixa passar e emprenha no próximo mês. Perfeito. Você já consegue trabalhar aí dessa maneira, né? E aí, no finalzinho desse período de estação, a gente existe aquele outro protocolo que a gente chama de protocolo de luz, né? Então, o que nós vamos fazer, né? Vamos dizer assim, na cabeça da cabra, a gente vai começar uma luminosidade, manter uma luminosidade que não seria específica daquele determinado momento. No caso, introduzir a luz artificial, aumentando o número de luminosidade do dia. Aí ela pensa, opa, o dia ficou longo, eu vou interromper o ciclo reprodutivo. Então, aquela cabra que não emprenhou até abril... Natural, no período natural dela. Você começou com o protocolo de luz em abril, por exemplo, ela interrompe aquele ciclo, mas vamos dizer assim, ela estava estimulada, os ovários estavam em atividade, existem folículos, né? Então vamos dizer que você segurou uma carta na manga, um ciclo na manga, vamos dizer assim, né? E aí você mantém essa luminosidade 4 a 8 horas por dia, dependendo da luminosidade do local, por um período até que seja um momento ideal de você iniciar novamente a reprodução. Em média, quanto tempo esse período de luminosidade artificial ali nesse protocolo de luz? Existem trabalhos que com cerca de 90 dias estimulados seria o período ideal, né? Vamos pôr 3 meses. Ok. Aí, a partir do momento que você interrompe o fornecimento da luz, ela começa a ciclar de novo. Para ela é como se o dia voltasse, está curto novamente, ela cicla. E ela cicla de novo. E aí isso acontece geralmente em setembro, agosto, setembro, outubro. Perfeito. E elas vão cobrir nesse período e vão parir em épocas diferentes das que pariram geralmente no período normal pela estação. E nesse período em que a gente tem o maior número de horas luz dia, né? No caso desse período agora de outubro até março, aí nós temos a possibilidade também de trabalhar o protocolo hormonal, que seria um outro trabalho de protocolo também. Com certeza. O protocolo hormonal, que seria a IAT-Flex, né? O que corresponde em bovinocultura a IATF. A gente pode estimular essa cabra a manifestar um cio por ação hormonal, né? Então, existem aqueles dispositivos que a gente coloca dentro da vulva do animal, uma sequência de aplicação de hormônios que vai fazer ela manifestar um cio, mas existe uma particularidade, por isso que é IAT-Flex. Ela não é IATF, não é um dia fixo. Né? O IAT-Flex ela funciona porque o animal pode manifestar o cio e o momento da ovulação no intervalo de 3 dias. Então é de cada indivíduo. Cada indivíduo vai ter a manifestação, a observação do produtor nesse protocolo, né? Conta muito. É viver um curral ali o dia a dia. Conta muito, porque aí ele vai saber identificar exatamente qual é o momento de cobrir essa cabra mais próximo da ovulação. Porque aí assim ele consegue uma taxa de prenhez melhor no rebanho, ele não sobrecarrega a utilização do bode, se for por monta controlada, né? Se for por inseminação, propriamente dito, ele consegue, às vezes, inclusive, emprenhar um número maior de animais no mesmo dia, se ele quiser. Né? Perfeito. Mas, se for fazer esse protocolo por monta natural, a gente tem sempre que respeitar a capacidade de cobertura do bode. Claro. No máximo, protocolar de 3 em 3 animais, de 4 em 4 animais por dia, né? Para eles entrarem num período de ciclo próximos. A não ser que você tenha um número maior de bodes, no caso da propriedade, que você pode estar utilizando. Sim, mas pensando na pequena propriedade, no médio produtor que tem um número limitado de bodes, você tem que respeitar essa quantidade de fêmeas ali. É interessante, porque aí a gente está até pensando, nós estamos fazendo uma compra conjunta dos hormônios, dos aplicadores, justamente por isso. Porque o produtor que tem um rebanho maior, ele vai ter que aprender a fazer o protocolo, iniciar o protocolo. Né, de 3 em 3 animais, em um intervalo, vamos dizer assim, para dar uma cobertura de reprodução melhor no rebanho. Isso traz para a gente aqui a reflexão de que a atividade da caprinocultura não é uma atividade para amador. Né? Ela exige efetivamente conhecimento técnico, ela exige do produtor profissionalismo, né? Ela exige que o produtor tenha a informação correta, porque nós estamos falando aqui de manejo alimentar, nós estamos falando de manejo sanitário, estamos falando de manejo reprodutivo, né? Aliado a tudo isso, vem os acasalamentos, o estudo de acasalamentos em função de genéticas voltadas para a produção.
Nesse contexto, como é que você enxerga a importância da assistência técnica para o produtor? Né? Nós sabemos que a caprinocultura e a ovinocultura é um desafio grande, nós trazemos o produtor para assistência técnica, de contratar profissionais, né, de investir, né, ter a assistência técnica como investimento. Mas nós temos também, né, e aí no caso eu gostaria até de aproveitar a oportunidade aqui para falar no seu caso específico, nós temos aqui até parceiro do projeto Expedição Bem Brasil, o sistema FAENG-Senar, né, nós temos a figura dos cursos profissionalizantes, o FPR, né, para ovinos e caprinos, e temos também o ATG, Assistência Técnica e Gerencial, que é uma assistência por 2 anos, onde o produtor recebe a visita de um técnico uma vez mensal, durante 2 anos, de forma gratuita, para trabalhar a questão gerencial e técnica. E você também é hoje o técnico do ATG aqui da região. Como é que está o ATG, como é que você vê essa assistência técnica na vida do produtor aqui e a importância disso para o dia a dia da atividade? Isso é fundamental. Eu acho que a partir do momento que o produtor enxerga a atividade como uma empresa, como uma questão de geração de lucro, né, respeitando a questão, logicamente, do gosto pelo animal, pelo aprecio pela atividade, mas a assistência técnica gerencial, hoje, ela é fundamental para, vamos dizer assim, preparar o produtor para os desafios que ele pode encontrar nessa atividade e não, vamos dizer assim, não deixar que escape entre os dedos aquela atividade que poderia ser rentável, mas que sem assistência ele acaba desanimando. Às vezes é o detalhe que vai fazer a diferença, o detalhe a assistência técnica tem condição de colocar essa atenção nele ali. Né? Com certeza, e de uma maneira muito particular. Não existe uma receita de bolo que você vai falar que cada produtor tem que fazer a mesma coisa que vai dar certo. Não, cada produtor tem a sua propriedade diferente. É uma particularidade, né? Uma suas limitações. Então, essa assistência, ela é feita com o objetivo de melhoria individual de cada produtor, né? Cada produtor recebe um atendimento personalizado. Perfeito. Então, a gente procura trabalhar nos gargalos da propriedade e do produtor, né? Que na maioria das vezes são interpretados como uma maneira muito difícil de ser resolvida, mas que com a assistência o produtor tem a oportunidade de clarear, né, as ideias, organizar as ideias e praticar de uma maneira certa, né? Você tem visto dentro dessa assistência do ATG, tem feito diferença na vida do produtor? Tem mudado isso? Com certeza. Com certeza, até nós vamos ter a oportunidade de conversar com alguns produtores daqui a pouco, e a gente vê claramente que os produtores que realmente cumprem as recomendações, que encaram essa assistência com uma seriedade, o avanço deles é muito maior do que um produtor que às vezes... Que não participa do ATG. Não participa do ATG e assim, não tem o mesmo interesse pelo vamos dizer assim, pelo desenvolvimento. Na sua visão, há uma diferença clara para o produtor, o antes e o depois do ATG na vida do produtor na propriedade? Com certeza. Faz a diferença. Toda a diferença, né? A questão gerencial, por exemplo, né? Essa parte, igual cada técnico atende o produtor com as suas capacitações, né? Igual eu sou médico veterinário, faço o possível na minha área para atender os produtores, mas a parte gerencial do programa, todos nós somos treinados a praticar da mesma maneira. Entender custo, entender gargalo, o produtor conhecer o negócio como um todo e entender todo o processo, né? Exatamente. O ATG permite isso, que o produtor de fato tenha a propriedade na mão. Exatamente. Profissionalizar a atividade. Ele é capaz de gerenciar a sua atividade, né? Ele sabe exatamente o que de dinheiro que entra, o que sai dali, qual que é a expectativa de lucro naquela atividade, quando é que ele vai pagar o investimento que às vezes ele fez de início. Tudo isso a gente é capaz de elaborar relatórios e apresentar para o produtor para ele se planejar. Monitorar e ter a visão do que está acontecendo. Para ter a visão, porque às vezes a atividade a curto prazo ela não é viável, mas às vezes a médio e longo prazo ela vai ser viável. E para que aconteça isso, ele precisa de cumprir aquelas determinadas recomendações. Então, basicamente, a gente orienta, né? A decisão final é do produtor. Sempre do produtor, claro. Do produtor. Mas a gente coloca
a pratos limpos, em cima da mesa, uma visão para ele que ele enxerga. Olha, se você fizer determinadas ações, você vai ter esse resultado. Se você quiser um resultado menor, você faz de uma maneira diferente. Trabalhar as opções com a decisão final dele daquilo que precisa ser feito. Se você quiser um resultado muito maior do que a gente combinou, melhor ainda. Claro. Né? Mas então, permite a ele ter uma visão do negócio. Sim, né? com Efetivamente. certeza. A decisão é sempre final, é sempre do produtor. Bom, falando aqui, nós vamos fechando aqui o próximo bloco para a gente falar exatamente dessa estratégia do futuro e de visão de futuro da atividade aqui do Capril 1000 Cabras, município de Dom Silvério, criador Evandro. Bom, Evandro, nós tivemos a oportunidade aqui de fazer esse passeio na linha do tempo aqui da propriedade, da atividade, né, passar esse filme aqui. E falando em filme, né, pensando exatamente da onde você estava, para onde você chegou hoje, e a ideia de futuro, onde que eu estou, para onde que eu vou, né? Qual que é a ideia de futuro aqui do Capril 1000 Cabras, qual que é a ideia do criador Evandro, né, pensando aqui na estratégia da caprinocultura, na sua atividade aqui na propriedade. Beleza. Sempre a gente almeja, né, uma atividade que seja, vamos dizer assim, rentável e ao mesmo tempo também, vamos dizer assim, que funcione de uma maneira na convivência, de uma maneira agradável, em questão familiar, né, de inclusão da família, de inclusão dos filhos. Então, tudo isso a caprinocultura me proporcionou, sabe? Então, eu comecei pensando como um negócio. Hoje, a minha família participa da atividade. A minha uma esposa, atividade familiar. Os meus filhos também fazem qualquer atividade aqui dentro da propriedade. Né? Sucessão aí está garantida? Os filhos vão continuar? Se Deus quiser. Então, esse prazer, essa satisfação me pegou muito rápido aqui, sabe? Mas eu não vou parar por aqui, né? Eu quero crescer, eu quero aumentar a minha produção, aumentar a capacidade do laticínio, né? Aumentar, vamos dizer assim, a disseminação dos produtos na região e, quem sabe, até expandir mais para outras localidades. A intenção é sempre de melhorar, né? Perfeito. Eu ainda não atingi a minha meta de produção. De satisfação eu já atendi. Mas sempre pensando aqui numa visão de futuro de ampliar horizontes, ampliar mercados, da estratégia que vocês estão fazendo. Você falou hoje, você está aí com 1/5 da sua produção como meta, pretende no próximo ano já atingir essa meta. Então é essa a ideia, mas a caprinocultura veio para ficar aqui na atividade, na propriedade. Com certeza. Foi uma atividade que encaixou muito bem na minha propriedade. Né? Então aqui eu pretendo ampliar essa atividade, né? Pretendo aumentar o número de animais, de acordo com o planejamento, como a gente conversou, mas não pretendo mudar, né? Não pretendo desistir. Isso não está no meu plano. Essa é uma palavra que não existe no seu vocabulário. Não. Evandro, sempre a gente tem tido a oportunidade dessas visitas da expedição, né, de pedir ao produtor, e no seu caso especial como produtor, como técnico da TG, como médico veterinário, deixar uma mensagem aqui para os criadores que nos acompanham, tanto os criadores que já estão na atividade, quanto aqueles que têm a intenção de entrar na atividade, e os consumidores que nos acompanham também. Que mensagem final você poderia deixar aqui do Capril 1000 Cabras, Evandro Ferreira, técnico aqui, né? O que você gostaria de deixar para quem nos acompanha na expedição? Então, é sempre uma importância muito grande a gente, para os produtores, né, fazer esse tipo de planejamento, tá? Eu acho que isso é a base de tudo. Saber, igual você brincou, saber onde você está, para onde você quer ir, né? Se você não sabe aonde você quer ir, qualquer caminho faz. Certo, né? verdade. Faz. Então, a ideia é sempre fazer um planejamento para onde você quer chegar, trabalhar para que ele dê certo, né, dentro das possibilidades, enquanto o desafio não está na sua mão. Eu gosto sempre de falar desafio, não gosto de falar problema. Claro, lógico. Né? Desafio todo mundo tem. Todo mundo tem, toda atividade tem, né? Você transforma ele em problemas se você quiser, assim, na verdade. Saber como você lida com ele pode ser um problema ou não, né? Então, para cada produtor, é isso, é manter uma organização dentro da atividade que te permita tomar decisões, né? Tomar decisões anteriores aos desafios que estão acontecendo.
sempre buscar parcerias, né? A gente não vai a lugar nenhum sozinho. Claro, fundamental. Então, todo mundo que tiver para agregar valor, para somar na sua região, o seu vizinho, um caprinocultor parceiro, ele não é o seu adversário, ele não é o seu concorrente. Ele é um parceiro, você pode trabalhar com ele e vocês dois crescerem juntos. Perfeito. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a nossa visita aqui foi de grande importância para a gente apresentar um pouquinho do que a gente já está trabalhando. Nós ainda estamos com a intenção de melhorar muito, né? Claro. Não está ainda 100%. Avançar sempre. Sempre. Buscar a tecnologia, atualizar, né? Uhum. Mas a intenção é sempre essa, manter a atividade a pratos limpos, manter a atividade com um gerenciamento correto. É foco, planejamento e profissionalismo, Com né? certeza. Fundamentais para a coisa caminhar. Beleza. Evandro, vamos chegando ao final aqui da nossa visita. Bom, em primeiro lugar, agradecer imensamente você abrir as portas aqui da propriedade do Caprio 1000 Cabras, aqui no município de Dom Silvério. É um prazer a expedição poder estar com você aqui. Muito obrigado por essa oportunidade. Foi um prazer estar com você. Sucesso. Igualmente. Parabéns aí pelo trabalho. Valeu. E a você que está nos acompanhando, se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho para receber as novidades e também participe com a gente lá nas páginas do Instagram e do Facebook, para você ver essa e tantas outras histórias que nós vamos contar pelo estado de Minas Gerais afora. Forte abraço, até a próxima.